Então, uma boa tarde a todos. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite. Agradeço a Roberta, agradeço a Isabela, Daniel, né? A Roberta já colocou no início, né, que nós estamos no último encontro do ano, né, e que responsabilidade nossa fechar com chave de ouro. E é um programa que é bastante visibilizado, e é um programa que tem ações muito importantes em relação à saúde e educação, né? Então, eu estou aqui, né, neste convite de trazer um pouco a realidade do que é a educação especial. É claro que, né, eu vou focar no atendimento da educação especial, desta modalidade, em oferta de serviço nas escolas que pertencem ao Estado, à Secretaria de Estado da Educação. Nós sabemos, claro, que na contrapartida, a política de educação especial do Estado de Santa Catarina ela é muito utilizada não somente como uma política da rede do ensino estadual, como também ela é um suporte no sistema de ensino em Santa Catarina, que aí compõe os municípios, compõe as escolas particulares, as unidades federais, ela serve como esse sustento, né? E eu tenho muito orgulho, né, de fazer parte de um Estado que tem uma política tão sólida e tão bem construída, que ela também serve como uma referência nacional naquilo que a gente pensa de educação especial, dessa modalidade. E aqui em Santa Catarina, essa política também ela está atrelada e sustentada pela Resolução 100, que é expedida pelo Conselho Estadual de Educação. Então, toda a oferta de serviço que o Estado de Santa Catarina propõe na sua rede de ensino estadual, pelo fato de estar atrelada também a uma resolução por um Conselho de Educação que, de uma certa forma, ele atinge o sistema de ensino, ou seja, as escolas do Estado, mas também as escolas particulares, a gente consegue tirar proveito disso numa garantia mínima de um serviço especializado a ser ofertado. Então, eu pediria a Isa, que vai me ajudar com os slides, né, Isa? Isso. Uhum. Só para a gente colocar uma primeira lâmina. Acho que tu pode ir passando ali embaixo, né? Já tá. Pois é, mas será que está aparecendo para todo mundo? Acho que sim. Está aparecendo a apresentação para todo mundo? Ali embaixo dele passa. Aqui tudo certo, gente. Perfeito, obrigado. Pode passar mais um, então, Isabela. Nós temos esses 3 documentos, né, como vocês podem ver na apresentação, é a Política de Educação Especial do Estado de Santa Catarina, que eu já fiz a menção aqui, né, e também a Resolução 100, que nós encontramos através do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. A propósito, a Resolução 100 ela já está passando por um momento de revisão, porque a última atualização que foi feita da resolução foi em 2016. Então, eu acredito que para o próximo ano letivo, talvez até no primeiro semestre ainda, nós tenhamos novidades de atualização dessa resolução, da Resolução 100, né? E eu trouxe também a ilustração aqui das diretrizes para o atendimento educacional especializado, o AE, na rede regular de ensino de Santa Catarina. Então, essa é um documento que sustenta essa oferta do atendimento educacional especializado, não só como uma garantia de direito do aluno com deficiência, mas também trazendo uma diretriz de como fazer com que esse trabalho, de fato, saia de uma maneira solidificada dentro de uma sala de recurso multifuncional. Pode passar o próximo mês. É importante destacar que todos os serviços apresentados a seguir é necessário um parecer expedido pela Fundação Catarinense de Educação Especial. E eu vou trazer um pouco para vocês agora da ideia de como que funciona esse fluxo, para a gente entender, porque ali fora, popularmente,
tem esse conceito de que toda pessoa com deficiência, todo estudante com deficiência, ele vai ter direito a um segundo professor, ou ele vai ter direito a frequentar o AE se ele tiver algum transtorno, mas dentro da legislação, dentro da política que está em vigência, isso passa por um certo filtro, e esse filtro ele é medido num fluxo de processo. Né? O que acontece? Um estudante hoje que apresentar algum tipo de laudo, seja um laudo de uma deficiência, seja um laudo de transtorno, a família vai entregar esse laudo na escola, vai comunicar à escola que há essa deficiência, que há essa síndrome, que há esse transtorno, e a escola ela vai organizar, seguindo um protocolo que é estabelecido pela Fundação Catarinense de Educação Especial. Esse protocolo ele consiste na junção do laudo, né, o laudo médico que foi emitido, do que de fato aquela criança, aquele adolescente tem, junto esse laudo com mais um relatório pedagógico descritivo, mas não um relatório com escrita espontânea. É um relatório que foi feito, construído pela Fundação Catarinense de Educação Especial e pela sede, que ele traz informações que precisam ser contidas nesse relatório. Ou seja, ele dá um caminho para as escolas construírem um relatório que, de fato, apresente quem é aquela criança, quem é aquele adolescente dentro da sala de aula. Então, é sempre muito importante, tanto os profissionais da saúde, né, saberem dessa informação, porque normalmente esse protocolo também é utilizado quando uma criança chega para a anamnese lá na saúde, né, quando ela vai ser atendida no posto, quando ela vai ser atendida pela estratégia da saúde familiar, enfim, é um documento de base que vai trazer todas as informações pedagógicas que aquela criança tem e, principalmente, qual é a funcionalidade acadêmica que aquela criança tem e aquele adolescente tem dentro de uma sala de aula. A escola monta esse processo, junta essas informações, tramita esse processo para a Fundação Catarinense de Educação Especial e ali vai ter um parecerista, um servidor, que vai fazer a análise documental desse processo que chegou. A análise desse processo ela está fundamentada na política de Estado para a educação especial. A nossa política ela prevê que quem vai receber a oferta dos serviços, que eu vou falar para vocês depois quais são esses serviços, vão ser pessoas com deficiência, pessoas com transtorno global do desenvolvimento, pessoas com transtorno do espectro autista, pessoas com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e altas habilidades de superdotação. Hoje, para ter acesso, ter a adesão a esse serviço especializado pela política de educação especial do Estado, ele vai precisar se encaixar com o CID, com o laudo que ele tem, dentro de um desses critérios de público-alvo. Então, a Fundação identifica, o parecerista que está analisando o documento, ele identifica quais são as deficiências apresentadas, os transtornos apresentados, e a partir disso ele difere e ele confirma para a Secretaria de Educação. Olha, esse estudante ele é público elegível para os serviços da educação especial. Então, a Fundação ela dá a elegibilidade, ela nos mostra quem é apto para o serviço. Esse processo, depois desse parecer, ele vem para a Secretaria de Estado da Educação, vem para o meu setor, para a coordenação de educação especial, e enquanto coordenação de educação especial, nós vamos deferir a contratação do serviço que foi indicado. Então, por exemplo, eu acho que pode passar o próximo slide, Isabela. Isso. Os serviços que eles estão previstos na política
é o segundo professor de turma, o professor bilíngue, o intérprete de Libras, o guia intérprete, o instrutor de Libras e o atendimento educacional especializado. Eu vou começar pelo último na explicação. A Fundação Catarinense, colocando como elegível, um público elegível da educação especial, automaticamente todos eles vão ter acesso ao atendimento educacional especializado. Todos eles. É importante esclarecer que na política do Estado, isso, acho que a tela assim fica melhor. Isso. Tá. É importante entender que na política do Estado, o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e criatividade, ele tem acesso ao atendimento educacional especializado. Porém, na lei maior, que é a lei federal, na política nacional de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, o TDAH não está como um público elegível. Então, acontece muito aqui em Santa Catarina de um TDAH que ele estuda numa escola municipal, lá na municipal ele não tem acesso ao AE, porque ele é TDAH, mas no AE do Estado ele tem esse acesso, porque a nossa política prevê que ele também é elegível para esse serviço. Então é importante sempre, quando recebe essa queixa, eu conheço tal família que tem um filho com TDAH e ele não pode, a escola não deixa de frequentar o AE. Mas é sempre importante perguntar, em que unidade escolar ele está? Ele está na rede municipal ou ele está na rede estadual? Se ele estiver na estadual, ok, ele é elegível para o serviço apenas com um laudo de TDAH. Se ele está na rede municipal, provavelmente ele não vai ter acesso a esse serviço. Então, eu sempre considero muito importante diferenciar o TDAH por conta das políticas em vigência. E todos os demais vão ter acesso, então, ao atendimento educacional especializado. O AE, ele vem da lei maior, ele vem como uma proposta da Política Nacional de Educação Especial, e ele só pode ser ofertado no contraturno. Não é um atendimento que lá na sala de aula eu vou retirar o aluno da sala e vou levar ele para o atendimento educacional especializado. Isso não acontece. Tá? A família precisa trazer essa criança, esse adolescente, no contraturno para ele receber a oferta do AE. Outro ponto que eu considero importante esclarecer sobre o atendimento educacional especializado é que não é reforço escolar. A criança não está ali para fazer dever de casa, ela não está ali para fazer essa complementação acadêmica da sala de aula. Não é o objetivo. O objetivo do AE ele está em suplementar e complementar aquela criança de acordo com o diagnóstico que ela tem. Eu vou colocar o exemplo do TDAH. Né? Vamos imaginar que o foco do laudo dele esteja na falta de atenção. O AE vai proporcionar atividades e estratégias que deem atenção para essa criança. Que quando ele estiver lá na sala de aula, ele consiga ter exercícios que ele vai se concentrar e que ele vai conseguir participar da aula de uma maneira adequada. Ele tem hiperatividade, o foco dele é na hiperatividade. Aquela criança, ela não para quieta dentro da sala de aula, ela vive em movimento. O AE vai buscar estratégias para a gente tentar esse autocontrole e essa autorregulação do próprio estudante. Ele tem transtorno do espectro autista, ele se encontra dentro do quadro de autismo e ele tem dificuldades de comunicação social. Ele não consegue se comunicar com a outra pessoa, ele não consegue contato visual. Eu estou dando um exemplo dentro de uma situação de espectro. Tá? O AE vai buscar essa necessidade que ele tem, estratégias de melhoramento de convívio social. Esse aluno ele chegou com um laudo de deficiência intelectual lá no AE. Ou seja, ele tem um déficit cognitivo. O AE vai ter que trabalhar com ele elaboração de conceito, vai ter que trabalhar com ele aquilo que ative a memória dele para os conceitos. E aí, eu tendo esse suplemento e esse complemento dentro do atendimento educacional especializado, logo eu consigo ter melhores resultados de aprendizagem lá dentro da sala de aula. Então, em suma, essa é uma estratégia abordada no atendimento educacional especializado.
para ter acesso ao segundo professor de turma, junto com o laudo, eu vou ter que ter, lembra daquele relatório pedagógico que eu falei no comecinho, que a escola também preenche? Esse relatório, ele ajuda a sustentar o laudo de que talvez essa criança, além da deficiência, ela tenha uma baixa funcionalidade na deficiência. Então, talvez eu tenha um deficiente intelectual, somente com laudo de deficiência intelectual, que ele cognitivamente é bom, ele tem a deficiência, mas ele rende pedagogicamente na sala de aula, ele ainda está acompanhando. Ou seja, isso está escrito lá no relatório. Por não apresentar baixa funcionalidade, ele não vai ter acesso ao segundo professor de turma, não vai ser ofertado esse serviço a ele. Mas daqui a pouco tem uma outra criança que tem o mesmo laudo que ele, tem deficiência intelectual, mas o relatório apontou uma baixa funcionalidade. O relatório está me dizendo que ele precisa de constante mediação, que ele não consegue ter fixação de conteúdo, que ele não consegue prestar atenção na sala de aula. Ele me traz informações que, além do laudo, deixa a deficiência dele, eu vou usar a palavra um pouco mais grave. Então, é diante disso que vai ser deferido um segundo professor de turma para essa criança. Eu vou falar agora da questão do segundo professor de turma nessa perspectiva que também confunde um pouco a população. Por quê? A lei maior, ela não fala de segundo professor de turma. Ela usa a palavra cuidador, auxiliar, um apoio escolar. Ela vai usar essa nomenclatura. Se a gente seguir a lei federal, esse profissional que vai atuar como, vamos chamar ele de auxiliar, que vai atuar como auxiliar, ele não tem função pedagógica. Ele tem apenas a função de auxiliar nas atividades de vida diária. Ou seja, ele vai ajudar lá na escola a levar aquele cadeirante para o uso do banheiro, para fazer uma troca de fralda, ele vai auxiliar na hora da alimentação escolar, ele vai trabalhar, o auxiliar ele tem essa função prática, de atividade prática e diária. Já o segundo professor, que está previsto pela política do Estado, ele não tem só essa função prática, ele também tem atribuição pedagógica. Ou seja, o professor de matemática, regente, está lá preparando, está lá trabalhando os conteúdos de matemática para a turma do nono ano. O segundo professor de turma que está lá, ele tem o trabalho de fazer a adequação pedagógica daquele conteúdo junto com o professor de matemática. Então é muito importante entender também essas esferas diferentes de atuação. Não dá para a gente sempre tem que entender de que rede de ensino que eu estou falando. Eu estou falando da rede municipal, eu estou falando do Estado, eu estou falando da particular. A particular, muitas delas, praticamente todas, elas aderem à lei maior que é a lei federal. A lei federal ela está para dar uma régua. Isso aqui é o mínimo que vocês têm que garantir. O Estado de Santa Catarina, ele passa da régua. Ele dá o a mais, né? Ele proporciona uma estratégia maior. Então, o segundo professor de turma, ele se caracteriza mais ou menos dentro desse formato. O professor bilíngue e o intérprete de Libras, ele é um atendimento para o aluno surdo. Todavia, a atuação dos dois é diferente. O professor bilíngue vai ser concedido para aquela criança, aquele adolescente surdo, que não tem ainda a aquisição de Libras. Ele não tem a sua primeira língua ainda, que é Libras. Ele está em fase de aquisição, de construção desse processo. Ou seja, então eu tenho um professor bilíngue que, pedagogicamente, ele tem a mesma função que um segundo professor, só que toda a adequação que ele faz na primeira língua da criança, que é Libras. E aí, junto com isso, ele traz a materialidade da segunda língua, que é a língua portuguesa que aquela criança está aprendendo na unidade escolar. Então, o professor bilíngue ele é ofertado para aquele que não tem aquisição da primeira língua dele, Libras. O intérprete de Libras ele vai ser ofertado para aquele adolescente, vai ser muito difícil uma criança que já tenha fluência em Libras, o intérprete ele vai ser ofertado para aquele que já tem fluência. Ele já tem o domínio da primeira língua dele. E o intérprete vai estar lá naquela sala de aula apenas para interpretar e ser voz. Ele vai interpretar aquilo que o professor está falando
e ele vai fazer a voz do aluno surdo quando for necessário para o ouvinte. Então, eles têm essa diferença de atuação dentro das nossas unidades do Estado. E aí nós temos também o guia intérprete. O guia intérprete é no caso da surdo-cegueira. Nós temos pouquíssimos casos em Santa Catarina, mas que tem essa oferta do serviço também. E nós temos o instrutor de Libras. Quem é o instrutor de Libras hoje no Estado? Ele é um professor surdo que vai trabalhar junto com o professor do AE, lá no atendimento educacional especializado, no ensino da primeira língua, Libras, e também no processo formativo. Ele vai poder fazer cursos de Libras na unidade escolar, não somente para aquele aluno surdo, mas vai fazer curso para a família, vai fazer curso para os outros alunos ouvintes que tem dentro daquela escola e vai atender a comunidade nessa toada. Então, os serviços da educação especial, eles estão ofertados nesse rol de profissionais. E eu aproveito o momento que nós estamos aqui, pode até passar, Jarice, para reforçar, nós temos recebido uma demanda da Secretaria da Saúde, já recebemos isso de nível da Secretaria Estadual, mas também já recebemos de Secretaria de Saúde Municipal, solicitando ao Estado informações acerca de serviço psicopedagógico. Eu gostaria de ratificar que o Estado de Santa Catarina, dentro da unidade estadual, não oferece o serviço de psicopedagogo, o que também se confunde porque algumas prefeituras oferecem esse serviço. Mas só para deixar claro para as duas secretarias que o serviço psicopedagógico não é ofertado com caráter profissional dentro das nossas unidades. Tomara que no futuro a gente consiga esse serviço também, a gente luta para isso também. Mas neste momento não há a caracterização desse serviço. Tá? Eu acredito que seria isso, eu estou aberto para perguntas, tanto dos mediadores aqui, ou se aparece alguma pergunta no chat também. Eu vou aproveitar, Anderson, enquanto o pessoal vai escrevendo ali no chat, eu queria poder agradecer primeiro, né, poder explicar esse fluxo, né, quais direitos esses estudantes eles têm na nossa rede estadual, pensando que é um processo de inclusão bem importante, né, que a gente possa contemplar aí a diversidade nas nossas escolas. E queria ver contigo, assim, pensando nessa aproximação saúde e educação, o que a gente pode indicar, então, aos profissionais de saúde? Na medida, então, que um estudante ele tem uma suspeita de uma deficiência, ele precisa primeiro buscar uma unidade de saúde, conseguir um laudo e depois buscar a unidade escolar, ou ele consegue ir direto na Fundação Catarinense de Educação Especial, né? Então, eu queria que tu pudesse explicar um pouco esse fluxo e quem ele busca na escola, se a gente tem um funcionário específico, um cargo específico da educação especial na escola que ele pode buscar à medida que tiver alguma dúvida sobre esse acesso. Obrigado pela pergunta, Daniel. A gente costuma sempre orientar muito a estratégia familiar, da saúde familiar, o postinho de saúde que tem lá no bairro, na comunidade, ele é o grande parceiro da escola, o grande parceiro. Ele é a nossa primeira indicação e a nossa primeira orientação à família. Porque, às vezes, o que acontece? A escola ela começou a identificar uma hipótese de uma deficiência ou de um transtorno que aquela criança possa ter. Tá? E aí a gente faz a recomendação que a família busque a unidade de saúde mais próxima para ter essa parte de clínica médica, para poder ser atendido pela medicina e nessa identificação. O que eu peço para as escolas, mas eu também peço para a Secretaria de Saúde, para os profissionais de saúde que estão aqui, se você receber uma criança no teu consultório, uma criança que chegou sem documentação nenhuma da escola, faça essa recomendação de retorno. Olha, eu vou fazer o atendimento hoje, a gente vai examinar, vai consultar, vai conversar, vamos falar sobre as possibilidades, mas eu quero te ver de novo aqui no consultório com o relatório da escola. Porque eu acredito que quando o médico ou o próprio enfermeiro que está fazendo a triagem
quando ele recebe aquela criança no posto, se ele tiver em mãos um relatório pedagógico construído pela escola com informações do que de fato essa criança é na escola, a gente vai ter um diagnóstico mais assertivo. Não vai acontecer, por exemplo, que às vezes fica só preso na fala do pai ou da mãe, né? E muitas vezes é uma fala um pouco mais primária e acaba saindo um diagnóstico talvez que não está tão exato, né? Fica muito no campo da hipótese. Né? E agora, quando eu tenho mais ferramentas que estão sustentando a ideia do que está sendo dito, a gente chega com diagnósticos mais assertivos. Né? E sugiro também, para quem está lá no posto de saúde, quando vocês procurarem, por exemplo, informações sobre uma criança com deficiência que vocês estão atendendo, sabe que ela está numa escola do Estado, toda escola do Estado tem um técnico que é responsável pela educação especial na escola. Tem um técnico efetivo na escola. Às vezes vai ser um assessor de direção, vai ser um assistente técnico pedagógico, orientador educacional, vai de quem o diretor elegeu lá dentro da escola para responder por essa modalidade. Né? Mas usem sempre essa referência. Eu gostaria de falar com o responsável pela educação especial dentro da unidade escolar. Boa tarde. Meu nome é Cristiane, eu sou nutricionista do hospital, né, de Campo Belo do Sul e da educação também. Trabalhando com a neurodiversidade de forma integrada na saúde e educação, no município de Campo Belo do Sul, Santa Catarina. Então, o nosso subtítulo aí do projeto, então, é a união de forças, né, entre diferentes setores municipais, em prol do planejamento de ações no âmbito escolar. Então, o projeto, né, o grupo teve início através daí de atividades do programa Saúde na Escola, né, em vista de uma demanda, né, uma grande demanda, através da Secretaria de Educação, né, frente ao crescente. Deixa eu só aumentar um pouquinho mais, pessoal, que não estou enxergando ali o... Nossa, acho que aqui, ó. Só um minutinho, pessoal. Então, a gente teve esse início desse grupo, então, né, frente ao crescente número de crianças detectadas com alguma dificuldade, né? Seja ela de socialização, seja de aprendizagem, seja no desenvolvimento, né? E em outros termos, a gente pode chamar também de neurodivergentes ou neuroatípicos. Então, esses neurodivergentes e neuroatípicos, eles estão entre 15% a 20% da população, né? Eles compartilham um desenvolvimento neurológico um pouco diferenciado da maioria das pessoas, tá? Eu estou tendo um problema só na visualização, só um minutinho, eu vou acompanhando pelo meu aqui. Então, pessoal, do ponto de vista estatístico, eles são chamados de atípicos, né? Então, o que seriam essas pessoas? Crianças ou pessoas com autismo, né? Pessoas com dislexia, que seriam distúrbios, né, do aprendizado, então já relacionado à parte de leitura. Temos crianças também com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperativismo, né? Temos a discalculia também, que é um distúrbio de aprendizagem, também que afeta a parte da criança na aprendizagem dos números, né? A síndrome de Tourette, ela é uma síndrome do sistema nervoso, né? Então, onde a criança tem aquele conhecido tique, né? E também tem umas falas, né? Uns sons indesejados, tá? E temos também com disgrafia, que seria um distúrbio também de aprendizagem, que seria a parte da criança ter uma caligrafia ilegível, né? Sem a gente conseguir entender. Então, na questão dos dados estatísticos, a gente decidiu trazer, né, esses dados estatísticos, que são pesquisas feitas, né, 2014 a 2018, para a gente perceber o quão cresceu, né,
essa necessidade, né, de matrículas em escolas especiais, tá? A gente teve um crescimento de 33,2%, né, de 2014 a 2018, que foi divulgado pelo Censo Escolar de 2019, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o INEP, tá? Dessa mesma fonte, a gente achou também um outro crescimento bem reconhecível, né? Que é um aumento de 34% de matrículas da educação especial, tá? Isso de 2016 para 2020. Então, em 2020, chegou a 1,3 milhões de crianças matriculadas, tá? Sendo que a maior concentração dessas matrículas se concentram no ensino fundamental, dando em média de 69,6% de matrículas na educação especial, tá? O gráfico que a gente trouxe ali também, onde tem a flechinha ali que a gente consegue enxergar, foi um crescimento ali de mais de 65 mil matrículas, tá? De 2016 a 2020, de alunos matriculados com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento ou com altas habilidades, sejam eles matriculados em classes comuns, né, na educação comum, né, ou em especiais exclusivas. Então, a PA e a EE, então, envolve a educação diferenciada, né. Na questão do nosso município, então, a gente estava fazendo um levantamento, a gente tem hoje 29 alunos com laudo, tá? Somos um total hoje de 839 estudantes, a gente tem matriculados, então dá aí, em média 3% de alunos já com laudos, né? Isso da educação municipal, tá, pessoal? Dados do Estado a gente não teve acesso, tá? E o nosso município, realmente, a gente comparando, entra na mesma estatística aí do Brasil, né? Que hoje a gente tem 19 alunos do 1º ao 5º ano, 7 alunos do 6º ao 3º ano do ensino médio, que a gente também tem ensino médio aqui no nosso município, tá? Não é só a cargo do Estado. E apenas 3 crianças que são da educação infantil. Então, a gente sabe que até pelo desenvolvimento, né, das crianças, estão indo para a escola desenvolvendo toda a sua parte, desde intelectual, motora, acaba que o diagnóstico acaba sendo mais tarde. Então, eu acredito que por essa razão a gente tenha mais crianças, né, com déficits, com transtornos, distúrbios, né, atípicos, no ensino fundamental, que é onde começa a parte de escrita, leitura, então, que a gente começa a reconhecer, né? Então, diante de tudo isso, né, apresentado, surge a nossa grande problemática, que são, né, os questionamentos. Como a gente vai avaliar essas crianças, como a gente vai poder diagnosticá-las, para qual profissional a gente pode estar encaminhando essas crianças, e acima de tudo, né, diante de um diagnóstico, como a gente vai proceder? Como a saúde vai estar para atender esse público? Como a família vai encarar esse diagnóstico? E principalmente como a escola vai estar diante deste aluno? Porque sabemos, então, a Constituição Federal de 88 nos traz, né, em seu artigo 6º, que a educação é um direito inerente a todo cidadão, mas que precisamos ofertar condições, né, para que esse aluno realmente aprenda e não esteja ali incluso na escola somente de corpo presente e realmente não tenha capacidade de aprender, né? Então, a escola tem que ofertar condições dignas para isso, né? Então, diante disso, diante da Lei Brasileira de Inclusão e da Resolução 100 da SED, a gente busca, então, resoluções que venham a ajudar esses alunos. Temos, então, as resoluções nacionais
E o município lançou, então, no ano de 2019, a resolução número 3, 2019, onde estabelece normas para a educação especial, na perspectiva da educação inclusiva no sistema municipal, então, seguindo, né, o que o município vai seguir. Onde fica assegurado, então, aos educandos, né, a presença do segundo professor, a alunos com diagnóstico de algum tipo de deficiência, transtorno de espectro, sendo ela, né, transtorno de espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou altas habilidades e superdotação. Então, quando o aluno tem esse diagnóstico, em que, quando ele tem esse laudo, e a fundação, então, considera que ele é apto a ter um segundo professor, então o município fica assegurando esse segundo professor a esses alunos. Então, como caminho para a gente sanar essa grande dificuldade que a gente tinha no município, a Secretaria de Educação procurou, então, uma parceria com a Secretaria de Saúde, de onde surgiu, então, a ideia de criar um grupo condutor. Esse grupo condutor, ele tem representantes de distintos setores do município, distintos setores da rede municipal mesmo, com representantes da educação municipal, da educação estadual, médicos, enfermeiros, psicólogos, profissionais da administração, representantes da Secretaria de Assistência Social e membros do Conselho Tutelar também fazem parte desse grupo condutor. Então, o grupo condutor realiza reuniões mensais de discussão de casos e devolutiva de cada paciente atendido pela rede. Então, como que funciona? A partir do momento que a escola identifica que o aluno tem alguma dificuldade, não interessa qual dificuldade, seja de socialização, seja de aprendizado ou de desenvolvimento, então a escola identifica esse caso, ela nos encaminha esse paciente, então, já com um relatório pedagógico, ou seja, tudo aquilo que é observado pela educação, né, tudo que eles conseguiram observar desse aluno, então eles nos encaminham para a consulta médica. Esse aluno, então, ele vai passar pela consulta médica e dali o profissional médico vai identificar qual profissional esse aluno necessita de encaminhamento. Seja ele, então, para um psicólogo, para um fonoaudiólogo, para um terapeuta ocupacional, seja para um psiquiatra, um neurologista. Então, a partir dessa primeira consulta, dessa primeira avaliação, ele vai ser encaminhado para qual profissional deve ir, ou até mesmo se já ser medicado, receber algum certo diagnóstico ali nesse momento. Então, a partir disso, a gente, nas reuniões mensais que a gente realiza, então, a gente realiza a discussão caso a caso, né? O Pedrinho, o que já foi discutido sobre o Pedrinho? Ele já passou pela consulta médica, ele está aguardando consulta com o neuro, ele foi encaminhado com a psicóloga. A psicóloga também participando dessas reuniões vai dar o parecer dela, o que ela avaliou, o que ela conseguiu extrair dessa criança, né? Identificamos aqui em rede que o problema, na verdade, não é nenhuma doença, é apenas uma questão social, né? Então, ela necessita de uma visita da assistência social, ela necessita de uma intervenção do conselho tutelar, né? Porque, às vezes, a criança tem uma grande dificuldade de aprender, não consegue aprender. Mas, por trás disso, ela vai para a escola com fome. Então, essa criança realmente não vai conseguir aprender. Mas não que ela tenha um déficit ou ela tenha algum problema de saúde. Ela apenas está com fome, né? Então, é uma questão meramente social. A gente resolvendo a questão social dela, a gente já consegue resolver muita coisa, a gente já consegue sanar muita dificuldade. Outro exemplo, a criança nunca traz as tarefas de casa, nunca está com um caderno em dia, nunca consegue realizar nenhuma atividade que é dada para ela fazer em casa. A gente vai investigar por trás disso
os pais são analfabetos, não sabem escrever nem o próprio nome. Então, como que ela vai conseguir fazer? Né? Qual que é a rede de apoio que essa criança tem? Qual que é a estrutura familiar dessa criança? Porque muitas vezes, muitos dos problemas está por trás uma família desestruturada, uma questão socioeconômica. Então, muitas vezes não é questão médica, de diagnóstico, de medicação, de laudo, né? São problemas simples que a gente já consegue estar resolvendo por aqui mesmo, né? Então, além de realizar essas discussões caso a caso, esse grupo condutor também é responsável por organizar as ações do Programa Saúde na Escola, porque a gente sabe que o PSE ele tem as temáticas obrigatórias ali, né, que a gente deve desenvolver, mas além disso, a nossa demanda pode ser totalmente diferente, né? Então as necessidades são diferentes conforme cada região. Então esse grupo também fica responsável por estar organizando essas atividades que serão desenvolvidas ao longo do ano com essa parceria Educação-Saúde. Bons frutos. Então, ao todo, 25 crianças já foram atendidas pela rede, direcionadas aos especialistas e estão recebendo atendimento continuado. Hoje, a nossa grande ferida é a questão do neuropediatra. Por quê? Nós não temos, no momento, prestador deste serviço na região. Ou seja, a gente não tem um neuropediatra nem no município, nem na região Amures, Lages, enfim, que seria a nossa referência do consórcio, né? Então, a gente não tem esse profissional hoje na região. Ou seja, a gente só tem um neuropediatra em Florianópolis. Mas a questão é que para ir para Florianópolis, essa criança vai ser inserida via CISREG numa fila estadual. E essa fila hoje chega a 2.000 pessoas. Então, são 2.000 crianças aguardando uma consulta com o neuropediatra. E essa fila hoje está em torno aí de uma espera de mais de 1 ano. Então, a gente tem muitas crianças que a gente já encaminhou, porém, acaba que para ali na fila, né? Então, se a família não conseguir uma consulta particular, acaba que essa criança fica ali anos na fila e não consegue chegar a esse profissional, que seria o profissional mais capacitado, né, para estar avaliando essas crianças e dando esses diagnósticos, né? E então o que acontece é que muitas vezes não vai diretamente ao neuropediatra, e sim ao neurologista geral, né? Que esse tem em Lages, mas mesmo assim a nossa fila hoje é de 150 pessoas. Então, eles liberam às vezes uma por mês, né? Então acaba que essa fila também está enorme e acaba dificultando aí o nosso processo. Porém, a gente espera, né, conseguir resolvendo o que a gente consegue por aqui mesmo, dando os direcionamentos que a gente consegue por aqui, né, enquanto aguarda esse profissional. A nossa região é muito grande e também extensa, a gente tem 18 municípios, né, que dependem desse trabalho, então imagina como é a espera, né? Isso. Algumas dessas crianças, então, já receberam laudo e diagnóstico, estão sendo medicadas e acompanhadas continuamente. Então, a gente teve alguns pais que conseguiram pagar consulta particular, outros conseguiram ir pela rede SUS, né? Já foram avaliadas, já receberam um laudo realmente de um neuropediatra bem específico, né? Elas já estão sendo medicadas, já estão recebendo esse acompanhamento da escola, da saúde como um todo, né? Porque somente assim, somente através dessa triagem, dessa detecção dessas crianças, da devida atenção, né? Essas crianças elas vão receber um plano de educação individualizado. Porque qual que é o nosso plano? Não é sair distribuindo diagnóstico para todo mundo, medicando todo mundo. Não, o nosso plano, a nossa real intenção é desenvolver um plano de educação
individual para cada criança, né, dentro de suas possibilidades, para que elas possam desenvolver da melhor forma possível, né, dentro daquilo que é possível para elas. Não adianta a gente arrumar uma criança com uma necessidade especial em uma turma com todo mundo, com um plano comum que ela não vai conseguir desenvolver. Então, tendo um plano de educação individualizado conforme a necessidade dela, aí sim ela vai conseguir desenvolver o seu máximo, né? Dentro daquela possibilidade. E dessa forma, a gente vai realizar de fato a educação inclusiva idealizada. Esse, então, aqui tem uma foto de uma das nossas reuniões. Esse é o nosso grupo condutor, com médicos, enfermeiras, secretário de saúde, com o pessoal da educação, pessoal do social, membros do conselho, em alguma de nossas reuniões. Esses outros projetos, né, intersetoriais a gente colocou, até porque ele tem a ver com o tema de hoje, né? Esse primeiro, que é saúde e nutrição, ele envolve o meu trabalho, né, de nutricionista nas escolas. Então, eu pensei esse ano, né, comecei a fazer essa parceria com a saúde. Então, eu vou até as escolas, dever da nutricionista, uma vez por ano, né, fazer a avaliação de peso e altura antropométrica, que a gente diz, né, dos alunos, para se ter um diagnóstico de todos, né, sobrepeso, obesidade, baixo peso, né, a gente faz essa avaliação. Em seguida, a gente faz um trabalho com os pais, né, uma palestra, conscientizando os pais o que pode estar vindo a acontecer, né, questão de saúde, desenvolvimento dessas crianças com baixo peso, com obesidade ou sobrepeso, né. Aí, depois dessa conversa com os pais, a gente passa esse trabalho para a saúde. Aí, geralmente eu encaminho, né, esse paciente, essa criança, que muitos deles são as crianças com o transtorno, né, eu encaminho para a nutricionista clínica. Por quê? Muitas hoje, né, desses transtornos, autismo, quem já estudou sobre isso, já entende um pouco, possuem muita seletividade alimentar, né? E isso é complicado na infância, né, na parte de crescimento deles, né? Eu faço alguns cursos também agora, hoje, né, relacionados a essa parte, então a alimentação manda muito também nessa questão de melhor desenvolvimento, né, dessas crianças de autismo, transtornos, déficits. Então, a gente faz esse encaminhamento para a nutricionista do posto, a clínica, para ela fazer toda a parte de consultas, planejar um esquema, né, de alimentação para essa criança conseguir se adequar, tá? Também, ao final desses dados, eu passo para as enfermeiras aqui do posto, que vão alimentar o CISVAN, né, que é um programa da saúde, porque eu percebo que muitos dos pais trazem as crianças até o atendimento, né, do posto de saúde, por mais que eles, né, promovam todos os programas deles ali relacionados à saúde, ainda tem pais que só trazem as crianças no momento de muita necessidade. Então, a saúde também precisa ter esses dados das crianças, né, essas coletas de dados para saber como que está o estado nutricional geral, tá? E a gente está em andamento agora pela educação, eu e a psicóloga, a parte de saúde mental e nutrição. Então, a gente deu início agora em outubro, né, não conseguimos ainda finalizar, mas é um trabalho que é bem legal, a gente vai estar acompanhando cada criança com transtorno, com déficit de atenção, com autismo. A gente acompanha essas crianças desde a parte pedagógica, aprendizado, socialização na sala de aula, como também da parte de alimentação, né? E esse peso que a gente sempre está acompanhando esse crescimento, para a gente fazer a intervenção com os pais, com a professora, o segundo professor, né?
que aqui hoje no município a gente possui segundo professor para todos os alunos, né? Então, é um projeto que está em andamento e que possível a gente pretende fazer uma parceria também com a saúde nessa questão, né, de estar fazendo toda essa avaliação, né, e conversa com os pais também, porque é muito importante a gente conscientizar professores, profissionais da educação, profissionais da saúde, né, mas também os pais, né. Alguns dos transtornos que estão aparecendo hoje, a gente percebe que não é de muito tempo, né, não tem muito estudo ainda relacionado, né, totalmente a esses transtornos, então a gente precisa como um todo, né, não só a educação, mas a saúde, a gente está sempre se adequando, né, se estudando, indo atrás, aprendendo um pouco mais sobre cada um, tá? Além disso, também, a gente tem um trabalho de parceria, onde os nossos agentes comunitários de saúde que fazem a busca ativa das crianças que não estão matriculadas na escola. A gente sabe que tem uma idade, né, em que as crianças são obrigadas a estar matriculadas, a participando da escola, e nossos profissionais, então, agentes comunitários de saúde, que estão dia a dia dentro das casas, né? Eles, mais que ninguém, conhecem a nossa população. Então, eles, através das visitas domiciliares, do trabalho deles, eles realizam essa busca ativa, né? Das crianças que, por alguma questão, não venham a estar matriculadas. Então, eles vão atrás dessas crianças, vão procurar se realmente está matriculada ou não está matriculada, e fazem, então, esse projeto concomitante, então, com a educação, em parceria com a educação, para saber, então, todas as crianças se estão matriculadas ou não. Outra parceria, né, que a gente desenvolve com a educação, porque a gente sabe que sozinhos a gente não vai a lugar nenhum, e o quanto é importante essas parcerias, né? Não só saúde e educação, como social, como agricultura, como um todo, né? Então, a rede como um todo. A importância que e o nosso município preza muito essa parceria, esse trabalho realmente em rede. E foram algumas das referências que a gente utilizou. A gente agradece